Olá, meu nome é Cintia e o vídeo de hoje é uma resenha do livro Kira, da Paula Dias Garcia. Esse livro, ele estava no desafio de 10 livros para serem lidos em 2017. Era o livro do mês de abril. Na verdade, ele estava mais pro fim do ano. Eu acabei relocando os livros depois que eu fiz a lista e esse livro passou a ser o livro do mês de abril. É um livro de uma autora jovem, super jovem. A publicação é independente, então não tem editora, tá? A publicação é independente. E pelo que eu entendi aqui, se eu não estou fazendo as contas errado, a Paula Dias Garcia, quando escreveu e publicou esse livro, ela era super jovem, ela tinha 15 anos. Ela nasceu em 1995. Eu não acreditei que uma autora tão jovem pudesse escrever um livro de fantasia assim tão bacana. Então vamos lá, eu vou fazer uma préviazinha do livro. Eu vou dizer primeiro que eu gostei, mas tem algumas ressalvas. O livro é infanto-juvenil. A princípio começa com a história da Kira, que ela é uma ninfa e ela vive num vilarejo num mundo de elfos. Existem ninfíficos, seres ninfíficos também, mas eles são absurdamente raros. E a Kira é uma ninfa que vive aí em meio a esse vilarejo com esses elfos. E ela tem uma amizade muito grande com um elfo chamado Aaron e uma elfa chamada Gaia. Ai, que nome lindo, Gaia e Kira. Amei. E a Kira, quando completa 20 anos, ela ganha de presente do pessoal do vilarejo, que seria uma bolsa de estudos para estudar numa escola super especial chamada Arcádia. Para entrar nessa escola, você tem que ter um talento e você precisa pagar. E como presente de aniversário, por a Kira ser a mais talentosa do vilarejo, os moradores se reúnem, juntam, fazem uma vaquinha e juntam a quantia suficiente para ela poder estudar nessa escola. Os elfos e os seres élficos, ninfíficos, eles vão para essa escola depois que eles completam 20 anos, que é quando eles atingem a idade adulta. E até os 20 anos, eles têm que ser treinados por um mestre, por um professor da sua vila, da sua cidade, do seu vilarejo, para ter a nossa educação básica. Então eles são treinados até completarem 20 anos e quando completam 20 anos eles podem ir para essa escola Arcádia e se especializarem em um determinado ramo. E a história, na verdade, começa a ter o seu desenrolar quando a Kira chega nessa escola Arcádia. A partir do seu primeiro dia, algumas coisas começam a acontecer. A princípio, ela é uma pessoa comum, vivendo numa história comum, mas ela não sabe que ser ninfa é algo muito especial, apesar de não ser muito bem visto por questões políticas, por alguns elfos. Ser ninfo é ter um talento nato, diferente dos elfos. Eu não vou contar muito sobre a história, porque eu acho que qualquer coisa a partir do momento em que ela entra nessa escola Arcádia pode ser um spoiler. Pelo menos eu não gostaria de saber. Eu acho que o que é fundamental você saber, que a autora criou um mundo novo, por mais que pelos elementos que eu citei, você possa pensar, então ela se baseou em elfos, ela se baseou então na mitologia de Tolkien, e por ela ir para uma escola, ela se baseou em Harry Potter. Não, esquece isso. Porque apesar dos elementos serem muito parecidos, não é uma cópia nem de Tolkien e nem de Harry Potter. A autora foi muito original. Claro que a base, a história da mitologia dos elfos tem uma ligação com Tolkien, afinal foi ele que se aprofundou mais nesse tema, nesses seres. Mas não é um livro que você lê sentindo que está lendo uma mistura de um monte de coisas. Não, é um livro bem original. A forma como os elfos se comportam, como os ninfíficos se comportam, qualidades, os seus dons, eu achei de extrema originalidade. E eu gostei muitíssimo do que a autora fez com tão pouca idade. Ela criou um mundo de adulto. Mas eu confesso pra vocês que a história começou a ficar um pouco apressada. Foi isso que eu senti. A partir do momento que a Kira chega em Arcádia, que é a escola, a história começou a se desenrolar de uma forma muito veloz.
eu achei que a autora poderia ter explorado um pouco mais o período em que a personagem ficou na escola. Dá pra perceber que originalidade, criatividade a autora tem. E ela criou um mundo completamente dela. E que você entra e você começa a ficar encantado com as qualidades e atributos que ela vai definindo aos personagens. Então eu gostaria que fosse um livro maior para ter um conteúdo maior, sabe? Para eu conseguir conhecer mais desse mundo que ela criou com detalhes. O livro tem 345 páginas, mas uma fonte bem grande. Bem grande. Então, assim, você lê super rápido e é bem gostoso de ler. Claro que por ser um livro de uma autora iniciante, super jovem, tudo, tem vários pontos, assim, que eu acho que deixaram um pouco a desejar. Mas, mesmo assim, é um livro fantástico para infanto-juvenil. Para um público mais jovem, adulto, ele precisa de umas modificações, tá? Pelo amor de Deus, gente, eu sou leiga, completamente leiga no assunto, não sou crítica literária, não sei fazer leitura crítica, sou formada em Direito, não tem nada a ver com letras, ou com escrita, ou literatura no geral. Mas a minha visão como leitora é um mundo tão bacana, tão diferente e que eu nunca li nada igual, que eu gostaria que ela se aprofundasse mais em alguns detalhes para fazer a gente sentir que aquele mundo é tão real quanto ela faz a gente sentir no começo. Porque até o momento em que a personagem chega na escola Arcádia, você tem tantos detalhes que você se sente parte daquele mundo, ou você consegue visualizar o mundo de uma forma bem completa que te faz crer que aquilo é real, como o Tolkien consegue fazer com os livros dele. Ele traz um nível de detalhes tão interessante que você consegue imaginar todas aquelas cenas, aqueles personagens, aquele cenário e acreditar que aquele mundo possa ser real. E ela consegue fazer isso até o momento em que a personagem chega na escola. Depois, como ela tem uma trama, ela tem um planejamento de uma trama já com a personagem um pouco mais madura, um pouco mais velha, a coisa acelera de uma forma muito rápida. E eu senti falta desse passo a passo. Outra coisa é que ela criou personagens com talentos muito bacanas, só que não foram muito explorados. Eu achei que assim, poderia ser, como eu disse já, um livro maior, porque ele não é um livro grande, um livro maior, mas com um nível de detalhes também mais elaborado. Eu percebi que a autora tinha tudo na mente dela, que ela escreveu toda a história e ela tinha toda a trama, o mundo muito bem criado na mente dela. Mas na hora de passar para o papel, talvez para não ficar muito grande ou uma leitura muito maçante, ela deu uma compactada em tudo isso para transformar tudo nesse livro que não ficasse de uma forma muito pesada. Então, para um público mais infantil, esse livro é perfeito. Agora, para um público um pouco mais velho, mas que gosta de fantasia, esse livro precisa de alguns ajustes. Algumas pontas soltas eu senti que ficaram perdidas aí, mas foram poucas. Assim, eu achei o livro muitíssimo bom. Eu dei 4 estrelas para ele no Scooby, porque eu gostei muito. Como eu disse, a princípio eu comecei a ler esse livro numa visão jovem adulto. Eu achei que era uma temática jovem adulta. Mas depois eu fui percebendo que eu tinha que o público-alvo desse livro, na verdade, era mais infanto-juvenil. Então eu mudei a minha forma de encarar a história, mudei as expectativas que eu tinha com a escrita e com a história para me adequar ao infanto-juvenil. Aí eu consegui gostar e deixar a história me levar. Fiquei bem surpresa com muitas coisas, mas como eu disse, não sei se por ser muito jovem ou se por medo do livro ficar muito grande, ficar muito puxada a leitura, ela economizou bastante no nível de detalhes para trazer para quem tá lendo. Mas mesmo assim é um livro muito bom. Mas, como eu disse, na edição que tá, você tem que ler com uma visão mais infantil. É um livro que valia muito a pena investir, viu? Eu acho que editoras deveriam dar uma olhada nesse livro, porque a história que a autora trouxe é muito interessante. Acho que a autora tem um futuro muito promissor dentro da fantasia. Até mesmo se ela pensar em republicar esse livro e hoje, já mais velha, conseguir dar uma revisada na história, talvez acrescentar algumas coisas.
eu acho que vale muito a pena, viu, editoras? O livro foi publicado em 2010, então já fazem 7 anos da publicação desse livro. Hoje a autora tá mais madura. Eu fiz algumas marcações aqui, algumas são de características do mundo que a autora criou que eu achei fantástico, muito criativo. Não sou assim uma expert em fantasia, não leio de tudo. Eu sou um pouco seletiva no que eu leio sobre fantasia, porque eu já me decepcionei muito, já peguei livros que eu achei que na verdade era uma mistura de tudo e mais um pouco, que já tinha sido escrito de bom, que o autor achou que se colocasse tudo que tinha de bom na literatura fantástica ou maravilhosa dentro do livro ia ficar bom e ficou um lixo. Então eu tenho muito medo de ler fantasia porque eu não quero perder meu tempo. E ela tem uma visão muito interessante sobre... Eu achei, apesar de ser super nova, muito madura a escrita da autora, pela idade dela. Esse livro, por ser uma publicação independente, você não vai encontrar ele para vender em livrarias. Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link. Ele está sendo vendido na versão digital pela Amazon. Eu vou deixar o link do livro da Amazon, pela Amazon. Não tô ganhando nada por isso, tá? Só para facilitar para vocês a busca. A autora tem outros livros publicados, mas eu não li mais nada sobre eles. Eu gostei mais da temática desse por ser uma fantasia. Mas eu vou deixar aqui embaixo também o link de todos os livros que tem na Amazon, inclusive o Kira, que você pode comprar na versão digital e ler. Eu daria acho que 3,5 estrelas pro livro, porque, como eu falei, faltou, algumas pontas ficaram soltas e alguns personagens não foram tão bem trabalhados, assim, eles tinham um potencial muito grande e não foram explorados. Mas eu fico entre 3,5 estrelas e 4 estrelas, porque para uma literatura infanto-juvenil de uma escritora super jovem e brasileira, acho que merece ser valorizado. Então essa é uma leitura que eu recomendo, ele vai ficar na minha estante sim. Eu gostaria muitíssimo de ver esse livro ser republicado por uma editora, que a autora fizesse uma revisão, tivesse uma nova edição e ele fosse republicado, porque a história em si é muito boa. Eu acho que ela precisaria ser um pouquinho mais trabalhada, mas a história é muito interessante. Tem ninfa, tem elfo, tem dragão, tem feiticeiro, tem de tudo um pouco nesse livro e é bem bacana, acho que vocês vão gostar. Criatividade é o que não falta para a autora. Então, para quem gosta de fantasia e gosta de livro infanto-juvenil, acho que vale a pena ler esse livro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir, não esquece de clicar no curtir, isso é muito importante, ajuda a divulgar o canal. Clique em inscrever-se. Se quiser, fique à vontade para comentar, para compartilhar nas suas redes sociais. Isso incentiva a fazer mais resenhas, principalmente sobre livros que não são tão pops. Tem muitos canais fazendo vídeos bem bacanas sobre livros que são muito populares, que estão super na moda a serem lidos. Tem muitos canais fazendo vídeos sobre clássicos da literatura universal. E eu achei bacana essa ideia de trazer resenhas de livros nacionais que são promissores. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Biblioteca de Gaia.